Muito boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um culto da Juventude Salt. Que você, nesse tempo, você abra o teu coração e abra os teus ouvidos para que o Espírito Santo do Senhor fale com você, para que você seja alcançado pela ação do Espírito Santo. E nesse momento eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e juntos falarmos com o nosso Senhor, para que juntos falarmos com o nosso Pai. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos a Ti por esse dia. Muito obrigado, Jesus, pela Tua proteção, pelo Teu carinho, pela Tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, por perceber que em meio ao caos o Senhor ainda controla todas as coisas. O Senhor ainda é soberano sobre todas as coisas. E nesse momento de culto, ó Deus, fala aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo fale profundamente a cada um que está assistindo esse culto nesse momento. Em nome do Seu Filho que oramos, amém. Vamos juntos louvar e adorar ao nosso Senhor. Vamos clamar a Ele. Vamos invocar o nome do Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais do Teu poder, mais da Tua unção, ó Pai. Seu amor, infinita unidade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. De todos os irmãos. Nós queremos ir ao Teu encontro, ó Pai. Nós queremos ir na Tua direção. Lança fora, ó Pai, o nosso medo. Tira de nós, ó Pai, o peso do pecado, a culpa. Que possamos caminhar na Tua direção, ó Jesus.
Levaste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu Afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Feche seus olhos mais uma vez. Nesse momento vamos estar falando com o nosso Deus. Logo após essa oração vamos estar escutando a palavra de Deus que vai ser ministrada aos nossos corações através do Mateus. Então que nesse tempo o Espírito Santo quebrante teu coração. Pai amado, Pai querido, como somos gratos, ó Pai. Como somos gratos pela dependência que temos em Ti. Porque só o Seu amor lança fora todo medo. Só o Seu amor, ó Pai, lança fora os nossos pecados. E
como é bom achegarmos a Ti, ó Pai. Como é bom sermos reconhecidos filhos Teus. Continue, ó Pai, a ministrar em nossos corações. Assim que eu te oro em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém? Boa noite. Eu dou graças a Deus pela sua vida. Você que hoje está aí nos assistindo, talvez em um formato um pouco diferente, né? A gente sente um pouco da falta daquele calor humano, de estar junto, de poder se abraçar, se cumprimentar. Mas eu dou graças a Deus pela sua vida, que você hoje está aqui nos assistindo. E eu espero que não é porque a gente estamos em nossas casas, né? Que você está aí no conforto do seu lar, que nós não estamos cultuando, mas que a presença do Espírito Santo venha ser real aí, do mesmo jeito como se nós estivéssemos aqui. Que Jesus fale com você do mesmo jeito e que Ele te transforme do mesmo jeito. Amém? Queria estar começando, né, a ler com vocês, e se você puder, abra sua Bíblia aí comigo em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, que vai dizer para a gente o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, grave esta palavra, conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? A gente acabou de ler aqui que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para formar Jesus em nós, sabe? E muito provavelmente você já ouviu esse texto, sabe? Você já ouviu muitas pessoas pregando em cima disso, ou não também, mas eu queria tratar hoje com vocês o seguinte: é que Deus chama a gente e trabalha em nós, em todas as coisas, para que Jesus seja formado em nós, para que o caráter de Cristo seja formado em nós, para que nós, a cada dia que nós andemos, venhamos ser mais parecidos com Ele. E talvez você ache isso um pouco estranho e um pouco controverso, mas eu queria ler alguns outros textos com você que vão afirmar isso. Amém? Se você quiser abrir, fica à vontade, mas aqui é pra gente, ou então apenas anote, mas aqui está dizendo assim, 1 Coríntios 11, capítulo 1, diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Efésios 5, 1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Filipenses 2, do 5 ao 8, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não o considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, e vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Gênesis 1, 26, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e em toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E por último, 1 Tessalonicenses 1, 6, que diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, sabe? E eu espero que agora qualquer dúvida que esteja sobre você, a respeito de que Deus nos chamou para ser como Cristo, e nos apresentarmos e parecermos a cada dia com Jesus, tenha sido sanado, sabe? E eu tive procurando no dicionário, você lembra da palavrinha que eu falei para você gravar?
conforme? Conforme significa que tem a mesma forma. E forma, se a gente for pegar, tem os seus sinônimos, né? Como aspecto, configuração, feitio, figura, condição e jeito. E o que eu quero te dizer hoje é que Deus nos chama para ser conforme Cristo. E eu posso te dizer uma coisa: todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, vão servir para que Cristo seja formado em nós, sabe? Para que nós sejamos conforme Cristo. E muitas das vezes, na maioria delas, o que vai ser usado é o sofrimento. Porque querendo ou não, a gente goste ou não, mas o sofrimento é um ótimo professor. E é o que nos faz amadurecer, sabe? Eu espero que você tenha uma visão bem ampla. E eu queria já começar te dizendo, eu não vou começar teorizando, polemizando, nem nada disso. Mas eu sei de uma coisa sobre o coronavírus. É que ele veio para que nós nos tornemos e sejamos mais parecidos com Jesus. Sabe? Eu creio que tudo isso que veio sobre o mundo veio para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. E eu espero que a gente tenha isso em mente, porque isso impede de que a gente se comporte de uma maneira um tanto quanto diferente daquilo que Deus sonhou e planejou para nós. Porque Deus espera que nós sejamos conforme Cristo. E Cristo, mesmo diante da cruz, Ele se manteve em paz. Sabia que ia passar por sofrimento e ia enfrentar a morte, mas sabia que Deus tinha um propósito naquilo. E sabia que Ele precisava ir até o fim, sabe? E Ele se comportou e foi, e se manteve, sabe, na sua postura. E é algo que nós devemos imitar e que nós devemos entender, sabe? Eu ouvi uma frase um dia desses e que, cara, fez total sentido. Que ela dizia assim o seguinte: que um mar calmo nunca fez um bom marinheiro. E se você for parar para perceber, cara, isso faz todo sentido. Porque o que faz um bom marinheiro, ele ter êxito naquilo que ele faz, é ele saber navegar tanto em um mar calmo quanto em um mar agitado. Só que se o marinheiro ele se prende apenas no mar calmo, porque aqui eu tenho controle, porque aqui eu consigo controlar as coisas melhor, significa que ele não é um bom marinheiro, porque ele nunca vai conseguir controlar e nem enfrentar uma tempestade, porque ele vai ser paralisado pelo seu medo, sabe? Nós temos que ter em mente de que nós fomos chamados por Deus a sermos conforme Jesus. E muitas das vezes nós vamos ter que enfrentar, meus amados, lutas e aflições, porque faz parte da vida. Nós temos que entender, porque isso impede que nós tenhamos uma cabeça fechada, sabe? E que o desespero bata assim que o sofrimento vem. Graças a Deus, quando nós conseguimos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito, para formar Cristo em nós, nós entendemos que aquilo que nós passamos, seja, eu não estou falando agora só do coronavírus, mas eu digo de todas as outras coisas que vêm em nossas vidas, sabe? Isso impede que a gente tenha uma postura contrária do que Deus quer de nós, sabe? E o que acontece é que muitas das vezes a falta de fé nos atrapalha, sabe? O que eu quero dizer é que nós hoje, como igreja, precisamos enxergar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, sabe? Porque se nós começamos a enxergar de maneira natural, de uma maneira ordinária, nós vamos apenas ver o que todos veem. E sério, que diferença nós fazemos se assim vivemos? Que diferença nós podemos dizer às pessoas que temos e somos, se nós, no meio das situações, nos portamos do mesmo jeito, cara? Eu quero que você entenda hoje que a sua visão precisa ser mudada, que você não deve mais enxergar apenas com um aspecto carnal e, sabe, com os olhos que, sabe, veem as coisas que estão acontecendo, mas que você olhe além disso, que você olhe com a fé, sabe, aquilo que faz a gente pisar sem o chão, que é a fé, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É isso que faz a gente crer que nós não precisamos nos desesperar diante das aflições, porque Deus cuida de nós e que todas as coisas cooperam para o nosso bem,
Sabe, eu não trago uma mensagem aqui hoje triunfalista, dizendo assim, ei cara, você vai vencer sempre. Sabe, uma teologia de que tudo vai formar e acontecer para que você se dê bem. Não, o sofrimento ele vem, ele forma na gente Jesus. E o sofrimento não é bom, sabe, mas nós aprendemos com ele. E olha, eu não sei se você já viu, mas na maioria dos desenhos animados acontece a mesma coisa. Tem um super-herói, e aí tem o vilão, e aí ele derrota o vilão. Só que aí depois daquele vilão, o super-herói ele tá lá no auge dele, e vem um outro vilão ainda mais forte. E aí o super-herói, diante daquilo, muitas das vezes acontece dele apanhar, dele cair, e ele tem que treinar para que ele fique ainda mais forte, para que ele consiga vencer o vilão, e assim sucessivamente. E é por isso que Deus quer, e Ele muitas das vezes introduz o sofrimento em nossas vidas, para que a gente seja aperfeiçoado. Sabe, eu sei que muita gente tem uma visão de autossegurança ou de autopreservação, de falar, não, sabe, eu devo me poupar ou isso, mas a mensagem de Cristo não é essa. Quantas vezes você ouve Jesus nos evangelhos dizendo para as nossas vidas que, ei, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e venha, sabe? E a mensagem de Cristo é essa, não há lugar para uma autopreservação, não há lugar para aqueles que não querem passar pelos sofrimentos. Eles são participativos da nossa vida, eles fazem parte, sabe? Só que o que muda e o que faz as coisas mudarem é a nossa mente, é conforme nós enxergamos as coisas. Se nós, ao primeiro vento que vem, se as primeiras tempestades que vêm, nós nos abalamos, nós nos continuamos firmes em Cristo. Em Mateus ele vem dizer pra gente, Jesus vem dizer pra gente o seguinte, que aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, esse edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não as põe, a casa dele é edificada sobre a areia. E quando vem o vento, as tempestades, essa casa é soprada. E sabe, eu quero te fazer uma pergunta. Aonde a sua casa está firmada? Porque uma coisa é chegar e dizer, a minha casa está sobre a rocha. A minha casa está sobre a rocha, Mateus. Mas outra coisa, gente, é a gente estar vivendo isso. E não só viver, mas as pessoas veem em nós que a nossa casa está sobre a rocha. Porque Deus nos chamou para dar testemunha, nós somos cartas vivas. E sério, o que as pessoas têm lido ao nosso respeito? O que as pessoas olham para você nesse tempo de dificuldade hoje, em 2020, em pleno Covid-19? O que as pessoas olham e dizem sobre a sua vida? Será que as pessoas olham e dizem assim, nossa, eu vejo Cristo nele, porque em meio às aflições ele se mantém firme, ele tem aonde se firmar? Ou elas olham e falam assim, olha, ele está tão desesperado quanto eu. Sabe, Deus nos chamou a dar testemunho. E algo que eu fico impressionado, são há tantos homens na Bíblia, que em meio às aflições, eles conseguiram não visualizar com os seus olhos carnais, como todo mundo vê as situações, mas eles conseguiram enxergar com a fé. E eu queria citar apenas um, porque nós temos pouco tempo, e o nome dele é José. É provável que todos vocês conheçam a história de José, já tenham ouvido, mas sabe, para quem não conhece, José, ele tinha 12 irmãos, e sabe, ele era o filho a quem o seu pai mais amava, porque ele era filho da mulher que Jacó mais amava. E sabe, José, ele começa, e por conta disso, seus irmãos sempre sentiam ciúme, porque ele era o filho querido, mais amado, sabe? E José teve alguns sonhos em que os fenos que representavam os seus irmãos se dobravam diante dele. E isso fez que os seus irmãos estivessem ainda mais raiva de José. E um certo dia, Jacó manda José ir ter com seus irmãos, onde estavam no campo, pastoreando. E José chega, e os seus irmãos, tomados de ira, botam José numa cova e decidem e dizem que iriam matá-lo. Só que sabe, um de seus irmãos se levanta e não nós podemos fazer isso com o nosso irmão, vamos vendê-lo. E eles venderam seu irmão como escravo. E José vai ao Egito como escravo. Ele vai, é comprado por Potifar, trabalha na casa de Potifar.
Depois disso, ele é incriminado por ter assediado a esposa dele e vai à prisão, sabe? E acontecem muitas coisas ruins na vida de José, mas ao longo de toda a história de José, você não vai ver um pecado, nenhum pecado relatado na Bíblia. Você não vai ver José murmurando ou ele dizendo que não, mas pelo contrário, ele se mantendo firme, porque ele sabia que Deus estava no controle de sua vida. E sabe, lá na frente, depois de alguns anos, sabe, José se encontra com seus irmãos como governador do Egito, porque Deus fez uma grande obra na vida de José, sabe? E eu queria ler com vocês rapidinho, Gênesis 45, o verso 5, que vai dizer o seguinte, que José dizendo para os seus irmãos, diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Cara, olha esse jeito de ver o mundo. Olha o jeito de ver as coisas. José lhe olhou e falou assim: Rei, não precisem se culpar por vocês terem me vendido, porque Deus me mandou na frente. Sabe, todos os sofrimentos, ele entendeu que todos os sofrimentos que ele passou serviram para o bem, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. E não só dele, mas de todas as pessoas. Sabe? E eu quero que você entenda que aquilo que você passa e as coisas que você enfrenta na sua vida, elas servem para que o propósito de Deus seja cumprido através de você e para que Cristo seja revelado na sua vida e que pessoas sejam alcançadas através disso. Mas sabe, para isso nós precisamos ter fé. Para isso nós precisamos olhar com os olhos espirituais e não apenas as situações que nos dizem. Talvez você esteja aí, cara, com medo do desemprego que pode estar rondando a sua porta, com medo da doença, com medo por ter um parente que já esteja em uma situação difícil, ou tantas outras dificuldades que você possa estar passando. Mas o que eu quero te convidar hoje é te dizer que Deus é quem tem que ser a nossa torre, o nosso tesouro, em quem nós nos apegamos e dizemos: o meu socorro vem dele. E nós acreditamos que todas as coisas que nós passamos é porque ele tem um propósito, e é para que Jesus se manifeste em nós, para que nós sejamos conforme Jesus, sabe? E eu quero e espero que você tenha isso em mente, sabe? Só que o que acontece muitas das vezes é que quando se vem todas essas aflições, as dificuldades, as pessoas têm, as reações delas vêm para fora, aquilo se aflora. E você pode perceber que tem dois tipos de formas de se comportar. Tem a pessoa que ela se desespera, que ela perde a fé, ela perde a esperança dela, ela fica num tom agressivo. E tem a pessoa que ela mantém a sua calma, porque ela sabe em quem ela crê. Ela sabe em quem a fé dela está fundamentada. E eu quero te perguntar: que pessoa é você hoje? Porque a Bíblia vai dizer pra gente em Mateus que pelo fruto se conhecerão as árvores. Sabe, se você olhar apenas uma árvore, talvez você não diga que árvore é aquela, talvez só pela sua folhagem ou pela sua madeira. Mas quando o fruto ele aparece, aquilo que tem dentro é revelado, sabe? E aquilo que você tem dentro é revelado. Se é um olhar de fé e uma vida de fé, confiando que Jesus é o seu guia, ou se você não confia tanto nele quanto diz, sabe? E o que eu quero te dizer é que mesmo que esse não seja o olhar que você tem tido sobre a vida e sobre as coisas que têm acontecido, eu quero te dizer que você ainda pode mudar isso. Será que não estamos agindo conforme todo mundo? Será que não estamos perdendo a esperança? Será que não perdemos a confiança em Deus por conta das coisas que se apresentaram? Será que as pessoas olham para nós, para as nossas vidas, e elas conseguem ver Jesus? Se elas
será que elas conseguem ser impactadas pelo Cristo que está sendo formado em nós? Ou será que nós temos dado um testemunho contrário? Um testemunho que nós vemos por aí, onde há muitas pessoas que dizem ser cristãs, mas pouca transformação. Há muito movimento, mas pouca vida sendo gerada nas pessoas, poucas pessoas sendo alcançadas, poucas pessoas realmente vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que não pensa apenas em enriquecer os bolsos, mas principalmente em olhar para Cristo e dizer: o meu tesouro não é aquilo que eu tenho, mas é você, Deus, porque você é tudo que eu tenho. É não se apegar nessa vida, mas é olhar para Deus e ver um verdadeiro tesouro. Sério, e o que você tem vivido? Quais são as coisas que você tem passado? Eu não sei, mas eu quero te dizer que mesmo que você esteja olhando hoje falando assim: Mateus, talvez eu precise estar mudando a minha mentalidade, talvez eu precise estar me tornando ainda mais parecido com Jesus, ou talvez, cara, eu não me pareça nada com Ele, mas eu preciso começar. A mensagem que eu trago hoje não é te recriminando, mas é te encorajando e te dizendo assim: nós sempre vamos poder ser mais parecidos com Cristo. E o que eu quero te dizer é que isso nós temos que começar a viver hoje. Não é amanhã, não é quando tudo normalizar, não é quando as coisas ficarem boas, mas é hoje, em meio a todas as dificuldades que nós temos enfrentado e passado. O que eu quero te dizer é que é necessário ter fé para que nós consigamos viver essa vida em que nós entendemos que tudo aquilo que nós passamos, seja bom ou ruim, é para que Cristo seja formado em nós. E sabe, a gente está terminando, mas eu queria orar com você agora. E eu queria orar com 3 grupos de pessoas. Eu queria orar primeiramente com você que ouve essa mensagem e fala assim: Mateus, eu ouvi isso e eu tenho me desesperado, eu perdi as minhas esperanças, eu não tenho quem confiar, só que eu ainda não conheço Jesus. Eu quero dizer para você que antes de Deus começar a formar Jesus em você, Ele quer que primeiro você se torne seu filho. E sabe, eu quero estar orando pela sua vida. Você que diante dessa mensagem olha e fala assim: eu quero aceitar esse Deus e quero que Ele seja a torre forte em quem eu posso me abrigar em meio às dificuldades. E talvez você que já andou com Jesus, que já esteve com Ele, mas que hoje já não está mais, que hoje você se afastou da casa do Pai, eu quero estar orando com você. E quero estar orando ainda com um terceiro grupo de pessoas, de você que já é cristão, mas que em meio às dificuldades olha e fala: olha, Mateus, eu tenho passado por todas essas coisas, eu confio e digo que confio em Deus, mas quando na verdade as coisas se apresentam a mim, não é essa verdade que tem se apresentado em minha vida. E eu quero orar pela sua vida, para que você tenha esse olhar de fé, para que você deixe de se apegar à autopreservação, mas confie que Deus está trabalhando e que Ele tem tudo o que acontece sobre a sua mão e sob o seu controle. Oremos. Pai, eu quero estar te agradecendo por essa noite, Senhor Jesus. Quero te agradecer porque o Senhor é fiel, o Senhor tem sido conosco, o Senhor nos sustenta e nos abençoa a todos os momentos. Nos guarda, Pai amado, e nós somos gratos a Ti por isso. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar formando Cristo em nós. E eu quero estar te pedindo, Pai amado, por aquelas pessoas que ouvem essa mensagem e onde estão, elas decidem que elas querem, antes de tudo, ter um encontro de verdade contigo, que elas querem se tornar, Pai amado, filhas do Senhor, filhos e filhas do Senhor. E Pai amado, eu te entrego cada vida que o Senhor vem estar tomando em suas mãos, firmando seus passos sobre a rocha, e que eles venham estar se segurando em Ti, Pai amado, que é o nosso socorro, que é quem faz as nossas vidas passarem por todas as dificuldades, mas se manterem firmes por acreditarem
por acreditar que Jesus é a nossa bússola, é o nosso norte, é quem nós realmente devemos seguir. Mas também quero te pedir, Pai amado, por todas as pessoas que já são cristãs, mas que estão, Pai amado, vivendo uma vida um tanto quanto aquém daquilo que o Senhor sonhou. Pessoas que já, Pai amado, caminham contigo, mas não de uma forma verdadeira, Pai amado. E eu te peço que o Senhor derrame fé sobre a vida deles e que eles consigam viver de maneira ainda mais intensa, de maneira ainda mais fervorosa na Tua presença, Pai amado. E que não seja mais os olhos carnais que veem as situações, mas que sejam os olhos espirituais ao olhar e dizer: é Deus quem cuida de mim, está tudo de bem, mesmo diante dos sofrimentos, porque Cristo está sendo formado em minha vida. E é isso que eu te peço e te agradeço. Quero te dizer que se você fez essa oração, que você se encontrou com Jesus, voltou para a casa do Pai, deixa aí nos comentários, para que a gente possa estar entrando em contato com você, para que a gente possa estar abençoando a sua vida. Ou se você veio através do link, lá tem uma tagzinha, eu quero aceitar Jesus, e que lá você possa estar clicando para que você venha estar preenchendo alguns dados, para que a gente venha estar entrando em contato com você. Eu quero desejar e pedir que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco. Deus abençoe a vida de todos. E é isso aí, gente. Valeu!